É você que vai prestar o concurso para a Guarda Civil Municipal de Mariana. É com você que eu quero falar. Eu sou o professor Magno Assis, estou aqui com você para Direito Constitucional aqui na Vale. A gente não brinca com o seu sonho. Você, porque está preparando aí para esse concurso para a Guarda Civil Municipal de Mariana, precisa se esforçar um pouco mais para estudar alguns assuntos que não estão aí diretamente ligados com o seu cotidiano. Direito Constitucional é um deles. Se você não é formado em Direito, se você é formado em Direito, vai prestar esse concurso, você já tem uma grande chance aí de já ter algumas questões dessas na sua cabeça. Se você não está acostumado, não está familiarizado com o Direito, você precisa de um direcionamento mais aí a fundo, mais cadenciado, de uma forma que você possa estudar isso sem ter grandes problemas na hora de resolver questões. O que eu vou fazer aqui, um compromisso com você? Eu vou trazer duas dicas. Essa primeira dica, eu vou trazer as questões que a banca pode cobrar, uma análise aí rápida do edital, no que tange a Direito Constitucional, e logo em seguida eu vou trazer esse assunto. Assim que eu trouxer esse assunto, eu já vou trazer as questões para você entender como a banca tem cobrado isso para a Guarda Civil Municipal de Mariana. A gente já espera aí como a banca pode trazer essas questões. Se você quiser conhecer na plataforma as aulas que temos para a Guarda Civil Municipal de Mariana, clique aqui embaixo no link, você vai ser direcionado para a nossa plataforma, vai poder adquirir esse curso, que você vai ter todo o seu edital organizadinho, você vai estudar de forma que não fique nada do seu edital para trás, que é o seu objetivo, que você consiga bater todo o edital, para na hora da sua prova você estar muito mais tranquilo. Aqui na Vale a gente não brinca com os seus sonhos. Outra coisa que eu vou te pedir, se você estiver assistindo essa aula e não for inscrito ainda no canal, considere se inscrever. Clique no botão inscrever-se e também ative as notificações, que é esse sininho que está aí. Porque qualquer coisa que mudar nesse concurso ou abrir outros concursos, você vai ser avisado de primeira mão. Esse aviso antecipadamente te ajuda muito, porque você consegue se precaver qualquer mudança que eu tiver no edital. Por isso que é importante que você se inscreva no canal e ative as notificações. Outra coisa que eu te peço, já deixa o botão de like, já deixa o botão de gostei nessa aula. É uma aula gratuita, uma dica gratuita, que você vai ter acesso, não custa nada você clicar no botão gostei, que ajuda muito a nossa plataforma. Beleza? Dito isso, qualquer dúvida que você tiver, pode chamar esse professor na minha rede social, @magna644 no Instagram, ou se você não usar Instagram, você pode me chamar no meu e-mail. Tenho respondido bastante e-mail de pessoas que não estão utilizando o Instagram. Tem pessoa que prefere estudar mais certo e acaba deletando o Instagram, deixando ele inativo por algum tempo. Você pode me chamar no Gmail, que é magna644 no Instagram, ou magna644@gmail.com. Pode mandar dúvida sobre esse concurso, sobre outro concurso que você quer prestar, sobre direito constitucional, qualquer outra dúvida que você tiver, eu posso te ajudar. @magna644 ou magna644@gmail.com. Dito isso, vamos ao que eu separei para a gente estudar hoje, nessa dica muito especial, que eu preparei com todo carinho aqui, em direito constitucional para a gente. Primeiramente, já passei o meu Instagram e as redes sociais da Vale. Se você gosta de usar mais o Facebook, entra lá, facebook.com/Vale Brasil Concursos. Se você gosta mais de usar o Instagram é instagram.com, ou você vai lá e digita na procura @vale.concursos. Você vai sempre ser notificado de todos os concursos que está rolando a nível de Brasil. YouTube, aqui nesse canal que você está assistindo, se você quiser já comentar aí embaixo qual a dica que você quer que esse professor traz, é youtube.com/Vale Brasil Concursos. Entendido? Qualquer dúvida pode chamar a Vale em qualquer uma dessas mídias sociais. A gente está sempre aí disposto a não deixar o nosso aluno, ou essa pessoa que mesmo que ainda não seja nosso aluno, mas quer conhecer a nossa plataforma, a gente sempre tenta ajudar esse candidato. Essa dica é para a Guarda Civil Municipal de Mariana, e essa é a parte do edital que trata da nossa matéria, que é a Constituição da República, que cai em todos os concursos que trata aí de guarda municipal, de polícias em geral, sempre cai a Constituição. Para vocês, o que a banca pode cobrar? Diferente aí de Polícia Penal, que eu estava gravando, Polícia Penal de Minas Gerais não cobra do artigo 1º ao 4º. Para a Guarda Civil Municipal de Mariana, cobra do artigo 1º ao 4º. O artigo 1º ao 4º são artigos da Constituição que podem confundir muitos candidatos por umas questões mínimas, e eu quero trazer essa dica para você.
Então, do artigo 1º ao 4º, trata dos princípios fundamentais da República. Também cai para a Polícia Militar. Polícia Militar de Minas Gerais cobra do artigo 1º ao 4º. Polícia Penal de Minas Gerais, se você estiver estudando para os dois concursos, Polícia Penal e mais esse da Guarda Civil Municipal de Mariana, você tem que atentar para isso. Na Polícia Penal de Minas Gerais, não cobra do artigo 1º ao 4º. Na Guarda Civil Municipal de Mariana, cobra do artigo 1º ao 4º. Então, se você estiver estudando os dois, esse artigo 1º ao 4º você tem que focar mais. Artigo 5º. Quase todo concurso cobra o artigo 5º. Se tiver constitucional no concurso, principalmente se for um concurso para a polícia, para a guarda, para a corpo de bombeiro, sempre vai ter alguma coisa de artigo 5º. O artigo 5º já tem várias aulas aqui, então eu preferi separar para vocês os princípios fundamentais, que é do artigo 1º ao 4º, e já deixo aqui de antemão um compromisso com você de gravar uma aula de questões sobre esse assunto também, para saber como a banca pode cobrar isso, porque eu vou te explicar isso para você não errar mais, e logo em seguida eu vou gravar uma dica aqui de questões, não sei quando ela vai ser solta aí para você na plataforma, no YouTube, mas eu já vou ter um compromisso de gravar uma aula de questões para você sobre esse mesmo assunto, que é dos princípios fundamentais, está lá no início da Constituição, no título 1, já iniciando aí a Constituição, para você já entender isso. Então, parece pouca coisa, mas quando você pega só o artigo 5º, são 78 incisos. Então, você tem que focar. E a banca trata do artigo 5º, 7º, 12º, 13º, que trata da nacionalidade, também é assunto muito importante. A organização do Estado, que é do artigo 29 ao 31, e o artigo 37. Então, o edital parece pequeno, mas tem muita coisa que você precisa saber de direito constitucional para a Guarda Civil Municipal de Mariana. E eu te convido a entrar na nossa plataforma e fazer parte aí dos nossos alunos que estão sempre sendo aprovados em vários concursos. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui é sobre o título. O título 1 da Constituição, que já está lá no seu edital, trata dos princípios fundamentais. Então a primeira coisa que eu quero que você não confunda em relação a princípios fundamentais. O título, o nome do título, que trata do artigo 1º ao 4º, é dos princípios fundamentais. Então, tudo que tiver do artigo 1º ao 4º são princípios fundamentais. Dentro de princípios fundamentais, a gente tem os fundamentos. Os fundamentos estão só no artigo 1º. Então, se a banca te pedir na questão os princípios, a resposta está entre o artigo 1º e o artigo 4º. Se a banca te pedir os fundamentos, está somente no artigo 1º. Não confunda esses dois institutos. Quando trata de princípios fundamentais, a gente está falando do artigo 1º ao 4º. Os princípios fundamentais são divididos entre o artigo 1º ao 4º. Os fundamentos está somente no artigo 1º. Se você entender isso, você já resolve grande parte das questões que trata de princípios fundamentais. Por quê? Quando eu gravar a aula de questões aqui, você vai entender isso. Porque a banca costuma falar o seguinte: são fundamentos da República. E vai lá e traz alguma coisa de artigo 3º. São fundamentos da República e traz alguma coisa do artigo 4º. O candidato que não estudou aqui na Vale, que está despreparado, entende que fundamentos são do artigo 1º ao 4º. Eu não quero que você confunda isso. Princípios fundamentais, está te pedindo do artigo 1º ao 4º. Fundamentos somente no artigo 1º. Não são sinônimos. Princípios fundamentais é uma coisa, princípios fundamentais é um gênero onde uma espécie é fundamento. Então, fundamento está dentro de princípios fundamentais. Todos os fundamentos são princípios fundamentais, mas nem todos os princípios fundamentais são fundamentos. Os fundamentos estão somente no artigo 1º e os princípios fundamentais podem estar do artigo 1º ao artigo 4º. Entendeu isso aí? Você já tem aí grande chance de acertar questões de artigo 1º ao 4º, que trata dos princípios fundamentais. Então, o artigo 1º vem trazendo o seguinte: primeira coisa que eu quero que você entenda, não tenha dúvida, é isso. Os fundamentos. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, os fundamentos, artigo 1º. O inciso 1, a soberania. O inciso 2, a cidadania. O 3, a dignidade da pessoa humana. O 4, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. O 5, o pluralismo político. E o parágrafo 1 diz o seguinte: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição.
Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é como você vai memorizar esses fundamentos que a banca pode te cobrar. Quando eu gravar questões, você vai entender. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político. Esses primeiros você vai decorar o seguinte: se você gostar de mnemônico, se você não quiser mnemônico, é melhor que você entenda da forma que está aí. Se você gostar de mnemônico, o mnemônico mais conhecido é o Só Sidi Vá Plu. Só Sidi Vá Plu. O Só de soberania, o Si de cidadania, o Di de dignidade da pessoa humana, o Vá de valores sociais do trabalho da livre iniciativa e o Plu de pluralismo político. Muito cuidado com esse Plu. Se você entender isso que eu vou dizer aqui, você já mata a questão. Tem muita banca que coloca pluralismo partidário. Quando a gente trata do inciso 5 do artigo 1º, o pluralismo é político. Político tem a ver mais com ideias. Pluralismo partidário está previsto na Constituição, mas não é um dos fundamentos. Então, às vezes, a pessoa grava só mnemônico, coloca só Sidi Vá Plu e esquece que esse pluralismo é político, não é partidário. Pluralismo partidário está na Constituição, mas não está nesse artigo 1º. Então, se você gravar só mnemônico e confundir político com partidário, você acaba errando a questão aí fácil por uma questão de interpretação, por gravar somente mnemônico. Dito isso, só Sidi Vá Plu, como a banca pode te cobrar isso? Ela pode colocar alguma coisa que não seja fundamento e te pedir os fundamentos. Pode colocar alguma coisa que seja objetivos da República, que está lá no artigo 3º. Então, quando te pede fundamentos, isso tem que estar dentro do artigo 1º. Só Sidi Vá Plu, ou também pode pedir alguma coisa sobre a democracia. A democracia está no parágrafo único. O Brasil é um país democrático, justamente positivado aí, está escrito no parágrafo único. Outra coisa que você tem que gravar do parágrafo único. Muita gente acha só que para o artigo 1º é só Sidi Vá Plu, eu sei disso, não preciso gravar mais nada. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, porque o Brasil é uma democracia, que o exerce por meio de representantes eleitos. Ou seja, você vota diretamente no seu candidato. O seu candidato, se ele é eleito, ele vai te representar. Ele representa de forma indireta. Então, a nossa democracia é uma democracia, em tese, indireta. Muitos defendem que ela é uma democracia direta e indireta, porque você pode, através de 3 institutos, participar da elaboração de leis de forma direta. O plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Então, qual que é a regra? Você exerce o voto de forma direta e os seus representantes te representam de forma indireta. Quando um senador, um deputado, vota numa lei, ele está representando, em tese, aquelas pessoas que o elegeram. Você elegeu ele de forma direta e ele te representa de forma indireta. Ou diretamente. Esse diretamente é nos 3 institutos que eu te disse: plebiscito, referendo, iniciativa popular. Muito cuidado com isso, que a banca gosta de brincar com essas palavras. A gente vai fazer questões aqui, você vai entender como a banca pode querer brincar com essas palavras e a gente não vai errar a questão por falta de atenção. O 2 é o mais fácil de lembrar, mas mesmo assim tem questões com relação ao número 2. É o mais fácil de lembrar. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si. O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O Ministério Público não está aqui. A maioria das vezes que cobra esses poderes da União, eles gostam de colocar o Ministério Público aqui. O Ministério Público é considerado aí pela doutrina um 4º poder, mas não está entre os 3 poderes da União. Os 3 poderes da União estão dentro dos princípios fundamentais da República. Não é um fundamento, o fundamento está só no artigo 1º. O artigo 2º trata dos poderes da União, que são independentes e harmônicos entre si. Ou seja, não existe uma hierarquia entre o Poder Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O Poder Legislativo ele tem as funções aí, de criar as leis, a função ainda de verificar, né, de poder não controlar, mas de poder... o orçamento do Executivo, o orçamento do Judiciário tem que passar pelo Legislativo. Ele tem essa função de controlar o orçamento, mas não a independência. Essa independência tem que ser respeitada. O Legislativo não é maior que o Executivo, não é maior que o Judiciário. Pelo Legislativo ter essa função de aprovar ou não um orçamento, muita banca coloca que o Legislativo teria essa hierarquia superior ao Executivo e ao Judiciário. Não existe isso. Esses poderes são independentes e harmônicos entre si. Se a banca colocar que são dependentes, você marca como incorreta. Legislativo, Executivo e Judiciário, os 3 poderes, eles não têm hierarquia entre eles. São iguais, são independentes e harmônicos. Eles são independentes, ou seja, um não depende do outro, mas devem viver em harmonia.
O artigo 2º não tem muita questão. Se tiver questão, a gente vai entender, se já vai matar de cara só de olhar para a questão. Agora, o artigo 3º confunde muita gente. Assim como o artigo 1º, o artigo 3º pode te confundir. E eu não quero que você confunda o artigo 3º. O artigo 1º trata dos fundamentos, que está dentro de princípios fundamentais. O artigo 3º, ele trata dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Como se eu construísse uma casa. Tem uma aula aqui que eu sempre falo isso. O artigo 1º é a base dessa casa. A base, o fundamento. O fundamento é sinônimo de base. Então, se o artigo 1º, que trata do socio divino plu e fala que todo poder emana do povo, esse é o fundamento, é a base da casa. O que seria o artigo 3º? É o objetivo do Brasil. É o objetivo que está previsto na Constituição para o curto e o longo prazo. O Brasil tem alguns objetivos quando foi promulgada a Constituição em 5 de outubro de 1988. Esses objetivos, se você parar para prestar atenção, são todos os verbos que estão aí. Diferente de fundamentos, o socio divino plu, aqui a gente tem verbos. Construir, garantir, erradicar a pobreza e reduzir a desigualdade. Então, só no inciso 3 aí a gente tem 2 verbos, que é erradicar e reduzir. O 4, a gente tem um verbo promover. Então, a gente tem 4 incisos e 5 verbos. Construir, garantir, erradicar, reduzir e promover. Então, toda vez que você vê um verbo, a gente está tratando de objetivos. Então, toda vez que vier objetivos, tem necessariamente que haver um verbo? Não. Porque a banca costuma trocar esse verbo por um substantivo, substantivar o verbo, e continua sendo sinônimo. Mesmo que a banca sua cobre letra de lei, a Guarda Civil Municipal de Mariana tem que cobrar na Constituição letra de lei, ela pode sim trocar esse verbo por um substantivo, e eu não quero que você erre isso. Então, se a banca colocar, são objetivos fundamentais da República, construir uma sociedade livre, justa e solidária, está correto? Tá. Se ele colocar a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, também está correto? Está. Então você, diferente de algumas aulas que eu vi aí, que manda a pessoa gravar, grava aí, se tiver o verbo, você já marca como objetivo. E se pegar esse verbo e substantivar ele, você vai errar por isso? Não, eu não quero que você erre por esse motivo. Então, ó, chamar aqui, ó, muito cuidado com isso. Muito cuidado com as aulas que você assiste, principalmente essas aulas de YouTube. A pessoa ensina para você o seguinte, ó, toda vez que vier um verbo, você já marca como objetivo, se não é verbo, não é objetivo. Muito cuidado, a gente assistir aula no YouTube dizendo isso. Muito cuidado, que a banca pode pegar esse verbo e transformar esse verbo em um substantivo. E você não caia nessa pegadinha. A banca sabe que muitos candidatos já estão procurando o verbo para achar um objetivo da República. O que a banca faz? Ela pega esse verbo, transforma ele no substantivo, e a partir desse momento ela não invalida a questão, não adianta entrar com recurso. É letra de lei, tem que vir escrito do jeito que está lá. Letra de lei quer dizer que não vai entrar em doutrina, em jurisprudência. Não quer dizer que não pode colocar uma palavra sinônimo da outra. Letra de lei quer dizer que é a lei seca, ou seja, sem aquela interpretação doutrinária, de jurisprudência. Mas ele pode sim colocar sinônimos. Exemplo, no artigo 5º tem vários incisos que a banca coloca sinônimos e não invalida a questão. Não adianta você entrar com recurso. Então, se você estiver assistindo aula no YouTube sobre princípios fundamentais, muito cuidado com esse professor que coloca aí que é somente olhar o verbo. Vamos dar mais uma lida aí e vamos entender como a banca pode mudar isso e te confundir. Eu não quero que você caia nessa pegadinha. Artigo 3º trata de os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Objetivos fundamentais está dentro de princípios fundamentais. Não são fundamentos, são objetivos. Então, pode vir na sua prova, construir uma sociedade livre, justa e solidária? Pode. Pode vir a construção? Pode. Então, se tiver vir a construção ou construir, ambos estão corretos. Apesar de não ser verbo, está aí dentro do artigo 3º. Garantir o desenvolvimento nacional. Pode vir desse jeito ou pode vir a garantia do desenvolvimento nacional, que é a mesma coisa, são sinônimos. Se vier de um ou de outro jeito, está correto. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Pode vir dessa forma, que é mais fácil, mais tranquilo, viu o verbo, já marca. Ou pode vir desse jeito, a erradicação da pobreza e a marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais. É a mesma coisa. Então, se a banca trouxer erradicação e redução, você vai marcar como correta. O 4, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Se vier desse jeito, tranquilo, fácil demais. Achou o verbo, objetivo.
Se a banca quiser te confundir um pouco mais do que as bancas têm feito, geralmente, porque sabe que o candidato procura o verbo, ela pode mudar esse promover pela promoção. Então a banca pode colocar a promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Tenho feito várias questões e todas as questões caem na mesma coisa. Muito candidato erra, que trata promover pela promoção, não invalida a questão, são sinônimos, substantivo ou verbo ainda vale como questão correta. Não adianta entrar com recurso, foi falta de atenção sua, foi porque você assistiu uma aula que não te ensinou da forma correta. Pulo do gato, artigo 3º, 4 verbos, 4 incisos, 5 verbos. Esses verbos podem vir da forma que está aí, ou pode vir de forma de substantivo. Entendido isso aí? Não é objetivo mais. Professor, como é que eu vou saber se eu estou bom nisso? A próxima dica que eu vou te dar aqui já vai ser as questões, já vou gravar logo em seguida. Eu não sei como a Vale vai soltar isso na plataforma, por isso que é interessante que você se inscreva no canal, ative as notificações. Assim que a Vale soltar essa aula, você vai ser notificado em primeira mão. Entendido isso aqui? Vamos lá, ainda falando de princípios, para a gente matar princípios no finalzinho. Vou passar para você aqui, ó, o artigo 4º. O artigo 4º, ele é o mais longo quando a gente trata de princípios. Princípios fundamentais, que é do artigo 1º ao 4º, o artigo 4º é o mais longo. Se no artigo 1º eu trato dos fundamentos, no artigo 2º, a divisão dos poderes, legislativo, executivo, judiciário, 3 poderes, independentes e harmônicos entre si. No artigo 3º, eu trato dos objetivos da República Federativa do Brasil. Esses objetivos podem vir em forma de verbo, 4 incisos, 5 verbos, ou pode vir em forma de substantivos. O artigo 4º, eu trato dos princípios que regem as relações internacionais. Dentro de princípios fundamentais, a gente tem o artigo 1º ao 4º. O 4º trata dessa relação do Brasil com outros países. Como o Brasil se comporta em relação aos outros países, relações internacionais. Então, se a banca te pedir fundamentos, a resposta somente está no artigo 1º. Se a banca te pedir divisão dos poderes no artigo 2º, se ela te pedir objetivos somente no 3º, se ela te pedir relações internacionais, artigo 4º. Agora, se ela te pedir princípios fundamentais, você vai responder do artigo 1º ao 4º. Então, vamos lá. O artigo que rege as relações internacionais. Os princípios. O primeiro, independência nacional. Muita banca coloca dependência nacional, que não faz nem sentido. Independência nacional é o primeiro. Prevalência dos direitos humanos. Você está fazendo uma prova aí para a guarda municipal. Você tem que saber que o Brasil se preza pela prevalência dos direitos humanos. Autodeterminação dos povos. Isso confunde muita gente. Os povos, relações internacionais, o Brasil não vai interferir. Por isso que a relação da autodeterminação dos povos, o 3 e o 4, estão diretamente ligados. Quando a banca quer cobrar isso aqui, ela coloca determinação dos povos. Muito cuidado com isso. O princípio chama-se autodeterminação dos povos. Os povos se autodeterminam. O Brasil não vai lá em outro país interferir. Por isso que está diretamente ligado com o inciso 4, que diz da não intervenção. O Brasil reconhece a autodeterminação dos povos e aí ele rege o princípio da não intervenção. Tem banco que coloca que rege pelo princípio da intervenção. Muito cuidado com isso. O 5 diz igualdade entre os estados. Estado aí com letra maiúscula, ou seja, os estados soberanos. O Brasil, ele não se coloca nem abaixo, nem acima dos outros estados. Estados aí, países. Não tem essa hierarquia entre os países, independente do país ser mais desenvolvido, mais rico do que o Brasil, ou um país mais pobre, menos desenvolvido, o Brasil se preza pela igualdade entre esses estados. Por que esses estados têm que estar com letra maiúscula? Porque a gente está falando de relações internacionais. Aqui, quando falo em relações internacionais, os estados soberanos, os países. Defesa da paz. Solução pacífica dos conflitos. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. O 9 diz, cooperações entre os povos para o progresso da humanidade. E a 10 está diretamente ligada aí com a concessão do asilo político. O Brasil preza aí pela concessão do asilo político, inclusive está lá no artigo 5º da Constituição, se eu não me engano, 51, 52 ou 53, ali no L, L1, L2, L3, falando que o Brasil não extradita nem o estrangeiro. Se o estrangeiro cometeu um crime político de opinião e ele vier para o Brasil não extradita esse estrangeiro, justamente por causa desse princípio da concessão do asilo político. O parágrafo único, muita gente nem acha que está na Constituição. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política e social, cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Muito cuidado, que muita gente não lembra desse parágrafo único, acha que está lá na questão
para te confundir, marca essa questão como errada. A Constituição de 88 trouxe essa previsibilidade dessa integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. Inclusive o Mercosul, né, que é a área de livre comércio entre os países aí que compõem o Mercosul, é baseado justamente nesse parágrafo único. E já aí tem proposta que esse Mercosul seja estendido para toda a América Latina, que é a América que fala português e espanhol, tirando aí os Estados Unidos e o Canadá. Toda a América Latina está prevista nesse parágrafo único. Muita gente confunde, achando que esse parágrafo único não está na Constituição Federal. Eu vou trazer logo em seguida, vou voltar aqui, ó. Eu vou trazer logo em seguida para você as questões que trata disso. Então, para você não errar mais questões, as questões que eu vou trazer para você na próxima dica. Por isso que você tem que se inscrever no canal e ativar as notificações. Para você aqui, ó, para você não errar mais, recapitulando, a gente tem uns minutinhos essa dica de 30 minutos. Se a banca te perguntar sobre princípios fundamentais, agora que você viu do artigo 1º ao 4º, você vai responder que os princípios fundamentais são do artigo 1º ao 4º. Então, o Sócio Divá Plu, que são os fundamentos, faz parte dos princípios, mas não são todos eles. O 2, divisão dos poderes. Divisão dos poderes, legislativo, executivo e judiciário. Está dentro de princípios fundamentais? Está. Não são fundamentos, mas está dentro de princípios fundamentais. Artigo 3º, trata dos objetivos da República. Quem tem que saber do artigo 3º, que trata dos fundamentos, que trata dos objetivos da República Federativa do Brasil. São quatro incisos, 5 verbos. Se a banca trouxer construir, está certo. Se a banca trouxer a construção, também está certo. Muito cuidado, não caia nessa pegadinha dos verbos do artigo 3º. O artigo 4º trata das relações que regem as relações internacionais do Brasil. Primeira coisa, não esqueça do parágrafo único. Costuma cair muito na prova, porque muito candidato tenta gravar só ali e esquece. Outra coisa que cai muito de relações internacionais. Quando trata de autodeterminação dos povos, a banca tira essa palavra autodeterminação e coloca determinação. E também o princípio da não intervenção, coloca que o Brasil tem o princípio da intervenção. Muito cuidado com esses dois, que são os que mais caem. Beleza? Deixa eu voltar aqui para a gente recapitular. Vamos tirar da cara do professor aqui. Aproveita esse tempo que o professor está mudando aqui, o slide, para se inscrever no canal, ativar as notificações, deixe no comentário aqui qual assunto do edital que você quer que esse professor grave de direito constitucional, ou outro assunto. Não é de direito constitucional que eu tenho mais dúvida com a área tal, com a área X. Professor, grava sobre isso, escreve aqui embaixo. A Vale sempre está lendo os comentários e tentando direcionar as nossas dicas para o anseio aí dos nossos inscritos no canal. Por isso que é muito importante você se inscrever, porque você pode participar diretamente, né, dos próximos assuntos. Título 1, artigo 1º, tranquilo, Sócio Divá Plu, parágrafo único, muito cuidado com a palavra diretamente eleitos. O artigo 2º, Legislativo, Executivo e Judiciário, o Ministério Público não está aqui, essa é a pegadinha que mais cai. Aqui a pegadinha que mais a banca tenta te derrubar, verbos. Construção, garantia, erradicação, redução, promoção. Também vale, também está correto. Aqui a pegadinha maior é quando trata de autodeterminação dos povos, intervenção são os dois que mais caem. Coloca determinação e coloca intervenção, lembrando que tem coisa também de parágrafo único. Beleza? Não é difícil, mas se você estudar de forma errada, igual se você pegar muitos vídeos no YouTube, sem aí o seu direcionamento correto, você acaba errando muitas questões que são fáceis de resolver. Questões do artigo 1º ao 4º são fáceis de resolver. Questões de artigo 5º, a gente tem aula aqui. Se você quiser uma dica sobre artigo 5º, que pode cair na sua prova, deixe embaixo no comentário. Porque o artigo 5º também tem grande chance de cair na sua prova. Do artigo 1º ao 4º, se está nas questões, geralmente a banca coloca no mínimo uma questão de artigo 1º ao 4º. Beleza? Qualquer dúvida, vou deixar mais uma vez aí, ó, para você na tela. O meu Instagram, ó, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Magno-Assis44. Qualquer dúvida, vou deixar aqui, ó. Qualquer dúvida, pode me chamar no Instagram, @Magno-Assis44, ou em qualquer plataforma, qualquer mídia social da Vale. No Facebook, já te disse, facebook.com/Vale Brasil Concurso. No Instagram, @vale.concursos. Ou aqui nesse canal do YouTube, quer mandar para um amigo lá, esse canal da Vale que tem várias dicas, manda lá, youtube.com/Vale Brasil Concursos. Não deixe de estudar de forma organizada.
porque você acaba perdendo muito tempo estudando de forma desorganizada. Então, se você quiser estudar de forma organizada, entre na plataforma da Vale, conheça os nossos pacotes para a Guarda Civil Municipal de Mariana. Tem preços especiais. Logo em seguida, eu vou trazer uma dica aqui com questões. Não perca essa aula. Se inscreva no canal, ative as notificações, me adiciona lá no Instagram. Vamos conversar. Ajuda muito na hora da sua prova. Beleza? Um abraço, professor Magno Assis. Até a nossa próxima dica. Fiquem com Deus.